bom dia. Para mim, muita felicidade estar participando aqui do Concede. Curiosamente, este é o 7º Concede, não é mesmo? Eu participei do 1º, do 3º, do 5º e agora o 7º. Então eu sou sempre dos ímpares. Então estou muito contente por esta oportunidade. Faço um complemento à apresentação. Atualmente eu faço parte, sou fundador, faço parte da ONG Paz e Amor em Ação e estamos aqui para compartilhar um conhecimento que para mim foi revelador. A glândula pineal é um tema que eu já havia estudado há um bom tempo, porém, foi no momento de preparar este nosso estudo que, inclusive, hoje de manhã, minha mente despertou para coisas que eu não tinha me apercebido antes. Dentro de como a glândula pineal pode, o conhecimento dela, me ajudar a resolver os meus conflitos íntimos, porque sempre enxergava a glândula pineal como glândula da mediunidade, e ao estudar as obras de André Luiz, muitas coisas passaram desapercebidas, e neste estudo mais minucioso sobre cada frase, sobre cada período, oração de Alexandre, em livro Missionários da Luz, foi que eu entendi algumas coisas que poderão certamente nos ampliar a percepção de como atuar com os nossos pacientes. Este nosso tema, visando uma nova medicina, mas estamos mencionando aqui todas as áreas de saúde, todos os profissionais de saúde poderem, a partir desses conceitos trazidos por André Luiz, os quais já estão aceitos por muitos pesquisadores do mundo. Já existem publicações em revistas indexadas sobre os conceitos trazidos por André Luiz nas obras de Chico Xavier, e correlacionando, confrontando com as descobertas científicas correntes. Então é um assunto extremamente moderno, do ponto de vista da ciência terrena, e ao mesmo tempo é para nós, que estudamos a doutrina dos espíritos, a glândula pineal, trazida nos anos 40 pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ela tem para nós um significado muito profundo para quem está se esforçando para domar as suas más inclinações. E nós vamos então visualizar em que contexto nosso estudo sobre a glândula pineal está inserido, sob que circunstância interior. Então eu fui buscar aonde? No prefácio desses livros. Eu vou me basear somente nas obras de André Luiz, nesse momento. E vamos compartilhar aí, vamos buscar juntos fazer reflexões. No prefácio de alguma das obras, aqui do Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz: sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como libertar o coração do cárcere das sombras em que jaz, muitas vezes mergulhado no poço das lágrimas, quando não seja almejado nos monstros da delinquência. Por outro lado, identificamos a neurite óptica com a eliminação progressiva dos campos visuais e medicamo-lo com a vantagem possível na preservação dos olhos. Entretanto, desconhecemos como arrancar a visão às trevas do espírito.
está apresentando para nós uma correlação entre a medicina do corpo e a medicina da alma. A nova medicina que emerge para este século XXI é uma medicina que considera a medicina do corpo, mas não dissociado, mas do espírito, mas sim uma medicina integrante, integral, que vincula a presença do espírito no corpo, sem fazer a dissociação exata, mas buscando identificar o comportamento das nossas células junto, simultaneamente, à regência dos sentimentos, à regência dos pensamentos, como sendo nós espíritos os maestros desse grande concerto cósmico que é o nosso corpo físico, nosso corpo somático. Então, é que André Luiz vai um pouco além. Liguei o cronômetro, gente. Esqueci. Ofertamos, olha que lindo isso, gente. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados. Contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Esta é a medicina, essa nova medicina, ou a nova vivência em nossa área de saúde, independentemente, inclusive, de termos formação na área de saúde física. Mas quando atuamos como educadores, é importante saber que estaremos também promovendo a paz no corpo. Porque está tudo integrado em um só princípio, o espírito. E ele diz: interferimos ainda em evolução em dois mundos, interferimos com vasta margem de êxito nos processos patológicos das células nervosas, auscultando as deficiências de vitaminas e enzimas que ocasionam a diminuição da taxa metabólica do cérebro. Todavia, estamos inabilitados a qualquer anulação das síndromes espirituais de aflição e desespero que agravam a psicastenia e a loucura. Achamos-nos convictos de que a hidrocefalia congênita provém da acumulação indébita do líquido céfalo-raquiano, impondo dilatação no espaço por ele mesmo ocupado na província intracraniana. No entanto, não percebemos a causa fundamental que a provoca. E arremata: ainda assim, não voltamos para confabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio. Ele diz, André Luiz, no prefácio, que não estão escrevendo esses conceitos para aqueles que estão acomodados diante do sofrimento da humanidade. Não está escrevendo para eles. Mas essas obras de André Luiz vêm para aqueles que, ele diz, retornamos à convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga, perguntando em pranto sobre o fim da viagem. Esta inquietação que nós temos para buscar amenizar a dor nossa e de quem está ao nosso alcance. É aí que ele traz o livro Evolução em Dois Mundos e tantos outros nesse concerto de obras para nos alimentar, nos mostrar a esperança e a força do trabalho. E diz: não basta definir as características veneráveis de consolador da humanidade, ou seja, falando da doutrina espírita, são preciso também lhe revelar a feição de movimento libertador de consciências e corações. Então, sentir-se espírita, sentir-se conhecedor, perceber-se conhecedor
da doutrina do Consolador também é ir além, compreendendo que ela veio também para um movimento libertador de consciências e corações. Nós citamos sobre movimento espírita. A pergunta para cada um de nós é se esse movimento espírita e o nosso movimento individual está nas linhas de um movimento libertador de consciências. Se está dando luz à razão para o ser sair da escravidão de si mesmo para libertar-se como espírito imortal, encarnado, construindo uma bem-aventurança. É preciso nos perguntar se o movimento espírita que alimentamos está libertando corações. Porque senão o conhecimento científico trazido pelas obras, científico trazido por inúmeros congressos médico-espíritas, eles irão apenas alimentar nosso intelecto. Mas é necessário aplicar este conhecimento no sentido de nos libertarmos, vencer nossas paixões, sob as quais estamos subjugados, vencer os nossos vícios sexuais, vencer também os nossos vícios morais, que geram uma sensação emocional, uma sensação de prazer, e ao mesmo tempo deixamos de vivenciar a luz plena que há em nós, num crescimento, de integrarmos com tudo e com todos na humanidade. É preciso aplicar esses conhecimentos para libertar nossa consciência, para conseguir perdoar. Aplicar os conceitos de André Luiz, visando conhecer as próprias energias e saber como a mediunidade nossa pode ser sim um instrumento de educação e de autoconhecimento. Aplicar para libertar nossos corações das mágoas, dos ódios, da indiferença. Então, meus queridos amigos, assim aqui está o palco sobre o qual construiremos nossa reflexão sobre glândula pineal. Senão ela será apenas um conhecimento científico, e nós queremos dar o quê? Um movimento para que cada um de nós consigamos de fato conhecermos-nos e usar essa potência que trazemos em nós. A glândula pineal é uma grande potência em nós. Ela é um gerador de forças. A glândula pineal funciona como uma usina de forças energéticas. Ela é extremamente poderosa, e olha o tamanho físico que ela tem no interior do nosso sistema nervoso. Mas se essa força, e foi, pessoal, foi isso que me tocou nesse estudo, identificar a glândula pineal como uma força dentro de mim. E eu pude, confesso, perdoem-me falar de mim, mas eu pude naquele instante perceber como eu tenho capacidade de um instrumento poderoso em mim, que poderá ser usado muito melhor. Porque nós temos os membros, é fácil visualizar a função. Temos a minha mão, vou usar para pegar, escrever, os braços, as pernas para caminhar. Conhecemos bem o papel do estômago, muitas vezes respeitamos o estômago, comendo moderadamente. Em outras, sabemos o funcionamento do coração, que é importante a prática de exercícios físicos, controle das emoções para não gerar aí alguns problemas nas coronárias. Mas quando se fala de glândula pineal, nem sempre estamos habituados a refletir sobre como cuidar da minha glândula pineal. Que tipo de procedimentos, que tipo de ações são imprescindíveis para manter um equilíbrio nessa glândula e todo o potencial energético que ela gera ser direcionado para o meu progresso interior, para a felicidade ao meu redor. E isso foi que me tocou. E André Luiz, então,
nesse aspecto, é que apresenta-nos a glândula pineal. Na verdade, quem apresenta é o Alexandre, apresenta para o André. E também alguns outros orientadores nas outras obras, isso especificamente no Missionários da Luz. É a glândula da vida mental. É a glândula da vida mental. Então, a mente é o espelho da vida. E a glândula pineal, ela é quem vai ancorar a energia do corpo mental para manifestar-se no corpo físico. Perdoe-me a minha limitação, gente, porque ainda separando o corpo físico do corpo mental, do espírito, é só um aspecto didático. Mas entendamos que tudo isso acontece integrado. Velocidades altíssimas, e se não instantâneas em muitos aspectos. Mas vamos lá. Então, ela é uma glândula em nosso corpo que ela tem vida no plano físico e no plano etéreo, no corpo etéreo, ou pensamos em duplo etérico, quando se fala. Ela tem manifestação dual, aqui e no duplo etérico, ou seja, ela no corpo vital. E nesse sentido aqui, ela traz a energia, ela se liga ao campo mental por princípios eletromagnéticos. Então, todo o duplo etérico, que é um corpo nosso, que ele, quando ocorre a morte física, o duplo etérico se reintegra ao fluido universal. Ele é semimaterial, ele dá vitalidade para o nosso corpo físico. Então, nós encarnados temos duplo etérico. Então, veja que a glândula pineal, ela é uma glândula que trabalha, ela tem vida nos dois níveis, físico e duplo etérico, e a partir disso ela ancora a energia do campo mental, para que o campo mental, com todos os seus sentimentos, emoções, crenças, ideias, se manifestem no corpo físico. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras. Em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, aqui estamos falando do campo vital. Ela é ligada a esses princípios eletromagnéticos. Estamos falando de cargas elétricas, campo magnético. Então ela tem um comportamento eletromagnético e trabalhando através de diversas frequências, que a ciência comum ainda não pode identificar, ainda não consegue. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Ela exerce um comando do nosso sistema nervoso simpático parasimpático. Ela exerce um controle do nosso sistema nervoso autônomo, a glândula pineal, sob determinação direta da vontade do espírito que somos. Então, conforme a nossa vontade está ativa, conforme a frequência dos pensamentos e sentimentos, que o querer, que é filho da vontade, está deliberando em nós, a pineal traz essa energia e faz com que gere, a partir disso, um comportamento do nosso sistema nervoso como um todo. E aí, nesse sentido, a situação, liberou adrenalina. Liberou adrenalina. De onde veio isso? Glândulas endócrinas. Por trás disso, a glândula pineal, ancorando aquele processo emocional, manifestando-se no corpo. Ou um processo mental e emocional, de ansiedade, pineal dá o comando, aí ocorre todo o processo de comando às glândulas. Mas tudo a partir da vontade.
Então, ela funcionando como maestro de todas as glândulas endócrinas. O corpo mental, como podemos ver, representamos de uma forma ovalada, há várias literaturas, mas em evolução em dois mundos, apresentando aqui como um corpo, como um campo mental energético, que está aqui conectado aos chakras, que não mencionei antes, e a glândula pineal aqui no centro gera todo as partículas de comunicação. André Luiz diz que a pineal libera unidades-força. Unidades-força, isso em Missionários da Luz. Em Evolução em Dois Mundos, fui pesquisar o que é unidade-força, e aí mostra unidades-força como sendo forças psíquicas. E também menciona sobre os bióforos, unidade-força com bióforos. Então, existe a necessidade de nós compreendermos bem esses termos. E o que é importante é que a pineal irradia tipos de partículas, podendo serem essas unidades, podendo ser os bióforos ou unidades-força, os quais se comunicam com todas as glândulas do nosso organismo. Então, não é só a secreção de melatonina com o hormônio da pineal, mas existem essas unidades-forças, bióforos, pelos quais a pineal se comunica com as demais glândulas, regendo todo o organismo de forma rápida. Então, aqui, sistema nervoso, parasimpático, simpático, a pineal gera a emanação da energia, e o controle do que ela exerce também pelo fluxo mental, onde o fluxo mental se propaga por esses nervos, por toda a rede de neurônios do organismo. Imagine que os neurônios funcionam aqui como os fios transmitem corrente elétrica. O fio transmite corrente elétrica, e aqui são os neurônios que transmitem a corrente mental. A glândula pineal funciona como um centro distribuidor, um centro irradiador, como fonte. E aí toda a energia do fluxo mental vai ser espalhada para todo o organismo. Então, o sistema nervoso periférico, é através dele que a pineal controla o corpo inteiro. Controla todos os nossos órgãos. Essa gerência. Então ela exerce uma gerência que a ciência já comprova do ponto de vista endócrino, mas também exerce uma gerência mental ou de fluxo mental em todos os órgãos através da inervação que nós temos. E diz, as redes nervosas constituem os fios telegráficos. Naquele tempo o telégrafo, analogia na psicografia, o telégrafo, fios telegráficos, que transmitem um sinal ou uma informação. É importante saber o seguinte, que todo fluxo mental carrega uma informação. E essa informação definida por nós espíritos, ela vai ali perfeitamente, sem interferência, sem ruído, até chegar no órgão em questão. Então vamos supor, ter uma informação. Você vê uma notícia na TV, e naquele momento que você vê, a informação sobe para o espírito, para nós espíritos, e nós desencadeamos uma resposta. Essa resposta vem através da pineal, e ela vai ser conduzida para os nossos órgãos. De repente dá um frio na barriga. Só que é tudo muito rápido, mas ela é conduzida. No momento em que nós encontramos alguém na rua passando fome, colocamos a mão no bolso para pegar um trocado e comprar alguma coisa, e damos um alimento para aquela pessoa, e naquele momento damos um bom dia, um sorriso, um abraço, nós comunicamos também a todos os nossos órgãos a informação do amor. Do amor.
Então a informação de altruísmo, amor, compaixão vai sendo transmitida para cada órgão do nosso organismo. E essas informações têm características, então elas irão se alocar conforme as características dos órgãos, dos chakras que comandam esses órgãos. Então nossos comportamentos são todos, antes de tudo, comunicados aos nossos órgãos. Que comportamento? Comportamento mental, comportamentos emocionais e, obviamente, o comportamento físico, os hábitos que nós temos. Então, as células do nosso corpo aprendem conosco a partir do centro gerador da glândula pineal. As glândulas genitais acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. Então, André Luiz é apresentado a este conceito porque a ideia de que as nossas glândulas genitais seriam as controladoras exclusivas da energia sexual. E na prática não é isso apenas. Quem controla é a glândula pineal. Então eles dizem, Alexandre diz até que as glândulas genitais, elas funcionam mecanicamente ao comando da glândula pineal. Então a energia criadora, ela é produzida e gerenciada pela glândula pineal. Essa energia anímica. Então essas glândulas genitais acham-se controladas pelo potencial magnético de que a epífise, ou glândula pineal, é a fonte fundamental. Então, a partir daqui, Alexandre explica que as situações de desregramentos ou vícios no campo da sexualidade são desregramentos que a nossa glândula pineal está sendo conduzida. Nós vamos verificar muito melhor agora em sequência, porque eles dizem que a glândula pineal preside os fenômenos nervosos da emotividade. Todas as nossas cargas emocionais, todos os tipos de emoções são coordenadas pela pineal. Então a gente pensa, eu quero fazer minha reforma íntima urgente. Da onde vem esse comando? No corpo, a glândula pineal que coordena. Sabendo como ela funciona, vai facilitar a nossa forma de conduzir as emoções. Então, ela deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. As faculdades criadoras. Nós somos co-criadores. Somos filhos de Deus Criador, então somos co-criadores. É a pineal que desempenha um papel de criação, de emanação das energias criadoras, que podem ser canalizadas para a sexualidade, e aí vem a hereditariedade fisiológica a partir disto, que é energia criadora. A gestação de um bebê é uma produção enorme de energia criadora para poder o processo da reencarnação acontecer. Formação dos braços, formação do corpo, formação de tudo isso. De onde vem essa energia? Energia criadora. Esta energia criadora também ela funciona como massa de modelar das ideias, das novas invenções, das produções artísticas. É uma energia poderosíssima que também é utilizada durante a nossa prática esportiva, que é uma energia do nosso fluxo nervoso. Então essa energia criadora, ela é, digamos que ela é a essência
da nossa manifestação como espíritos, porque somos espíritos co-criadores. E para criar precisa de uma energia que promova a manifestação do nosso ser. E somos nós quem canalizamos essa energia criadora para criar pensamentos, criar formas, pensamentos, criar ideias, criar sentimentos, criar emoções conforme as leis do universo. Se conforme as leis do universo, sinto harmonia, felicidade. Se em desacordo com as leis do universo, a própria lei do universo gera um mecanismo também de resposta para o desconforto, ou vem a dor. Para nós aprendermos como a criar novamente. E aí nós vamos reencarnando e vamos experienciando, e é experienciando que se aprende, que se tem a aquisição do conhecimento. O experienciar, estamos nos referindo a experienciar de forma responsável, porque nós somos responsáveis por tudo que criamos. Então não é como viver a vida e deixando a vida simplesmente nos conduzir ao sabor dos ventos ou da correnteza, mas é apropriar-se de uma responsabilidade intrínseca que nos é dada para o manuseio das nossas criações. Criamos relacionamentos, criamos nossa vida profissional, criamos novos sentimentos, novas ideias, criamos hábitos. Então tem todo o potencial criativo e criador está sob regência da nossa glândula pineal. Manancial criador, ele diz em Missionários da Luz, o Alexandre, manancial criador dos mais importantes. Suas atribuições são extensas e fundamentais. Entre elas, controle do mundo emocional e, portanto, da experiência sexual de forma básica e absoluta. Ele exemplifica. E diz que os vícios nossos, quando em situação de vício, a glândula pineal se transforma como um ímã relaxado. Então, se ele diz que ela se comporta como um ímã, digamos que relaxado, imagine um ímã sem energia, sem utilidade ou sem aquele campo magnético dele pronunciado. Não gruda na geladeira, não atrai a limalha de ferro. Então, um ímã relaxado, nós na situação do vício, aí aqui ele menciona sobre os vícios sexuais, os desregramentos sexuais, promiscuidades, mas nós podemos ampliar para os outros vícios emocionais que temos. Vícios também de se sentir sempre estar certo com a razão, sentindo a emoção de poderes, vícios de amaldiçoar as pessoas falando mal, porque falar mal de alguém é amaldiçoar. Vícios de todos os matizes, meus amigos, onde há compensação emocional de um pseudo prazer ou falso prazer. Isto tudo enfraquece o magnetismo da pineal, enfraquece o seu poder magnético. Então, transforma-se num ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quando estamos mergulhados nessas sensações, digamos que inferiores de natureza animal, a glândula pineal, que tem um potencial enorme, ela fica restrita. Ela perde, digamos que, ela te reduz muito a sua capacidade de geração. Então, por isso que é difícil para a pessoa sozinha, muitas vezes, sair de um vício. Largar de um vício de natureza profunda necessita de uma intervenção profissional, espiritual e todo o processo para poder sair disso, porque sozinho não é simples. A capacidade criadora fica prejudicada. É o foco sagrado de forças criadoras. Como foco sagrado de forças criadoras, então está aqui a possibilidade de criar o amor. Criação da justiça, criação do perdão. Então ele é um órgão que, para ser bem cuidado, para que a sua
capacidade no plano físico e no duplo etérico seja plena, é preciso cuidar da glândula pineal por meio de atitudes do bem. Porque ela é uma glândula de vida mental. Então, se a vida mental está perturbada, a pineal está em desarmonia. Então, nesse sentido, e se ela está em desarmonia, como é que está o poder criador dela? Limitado às sensações inferiores. As sensações inferiores de natureza animal, de origem animal, como estamos falando desses exemplos. Então, viver a transcendência é o foco sagrado de forças criadoras. E diz, aí o André Luiz dá umas reflexões, gente, que para mim foi um tapa pessoal. O André Luiz não, o Alexandre, né? O Alexandre, é interessante a forma que o Alexandre conversa com o André. Ele diz assim, porque ele é muito sutil, amoroso, e ao mesmo tempo ele fala mesmo, fala a verdade. Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregadas de compromissos morais, com todos aqueles a quem feremos com os nossos desvarios e irrevoluções. Seja desregramentos emocionais de todos os tipos, aquela explosão de raiva e a pessoa não consegue se controlar e vive sempre assim. Ou situação dos ódios, as situações de todas as naturezas emocionais menos felizes. Nós carregamos compromissos morais com todos aqueles que ferimos. E esses compromissos morais, eles são vivenciados, ou na mesma existência, ou muitas vezes depois de causar um dano irrefletido em uma determinada pessoa, vamos dizer, por exemplo, no campo de vista afetivo, ou sexual, um desvio, um processo de dor é gerado, e em próxima existência, aquele espírito volta para nós ajudarmos a reequilibrar esse ser. Ou pode vir como uma filha ou um filho, de vir sim como um pai ou uma mãe, e nós vivenciarmos uma situação de humildade diante dos nossos pais. Se em outra existência nós os subjugamos como escravos, estou dando exemplos de coisas que podem acontecer, porque nós nos vinculamos, e toda ação nossa gera o compromisso. No momento que você dá um sanduíche para alguém na rua, compromisso estabelecido. Como assim, André? Porque aquela ajuda vai deixar uma marca profunda que aquele ser vai carregar na sua lembrança como espírito o bem que você fez para ele. É um outro tipo de vínculo de compromisso. São vários tipos, mas esse onde você dá o colo para aquele ser é o compromisso que nos faz nos conectar em rede, na rede universal do amor. E nós curamos os nossos vícios a partir daí. Então, ele diz ainda, isso tudo, gente, eu refletindo, vindo às lágrimas durante o estudo desse trabalho. De modo geral, todos nós, porque assim, gente, quando nós lemos, nós nos vemos. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Então ele diz que, de modo geral, quando o Alexandre fala, todos nós passamos por isso, todos nós já nos viciamos, todos nós, ou agora ou no passado. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Ele nos pergunta. Quantas existências temos perdido essas energias, possibilidades espirituais nossas, fixados nos nossos vícios? E continua, a perversão do nosso plano
mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Então a chave está na vontade. A vontade desequilibrada desregula o foco. Como é que é desregular o foco? Lembra da câmera, da filmadora ou de uma lente, que você, quando desregula o foco, fica embaçada a imagem. Fica embaçada a imagem, porque a imagem não se forma no local que tem que formar. Quando nós ajustamos o foco, aí sim nós temos uma nítida percepção sobre a vida que estamos querendo construir. Então a vontade, ela passa, que a vontade é a ação do nosso querer. Quando eu não sei o que eu quero, eu estou sem foco. Aí a pineal, ela vai produzir, vai criar, e a gente se vincula a alguém, se vincula a uma experiência, ou a um vício religioso, de puritanismo e tal, e a gente acha que aquilo é o certo, e aí gera as complicações. Então, como é que se estabelece o foco para a criação da glândula pineal? Para que a glândula pineal possa criar dentro do equilíbrio. O foco é dado pela vontade, e a vontade é um atributo nosso. Então saber o que queremos gera um movimento da nossa alma, é um movimento da alma para construir aquilo que nos propomos. Por isso tem um planejamento da encarnação, para dar o foco. A reencarnação é um processo maravilhoso de dar foco à vontade. Porque você reencarna com esse corpo físico, tem esses vínculos familiares, tem aquela profissão, para quê? Para a vontade focar em uma direção. Então, isso faz o equilíbrio da vontade, gera equilíbrio em nós mesmos. Daí procede a necessidade de regras morais para quem de fato se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Olha só, regras morais. Eu não gostei muito quando eu li regras morais. Poxa, tem que entrar em regras, mas aí ele esclarece na sequência. Olha que lindo. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. Ele diz, ele dá receita para nós. Ele dá a receita dizendo que precisamos, de fato, para ter aquisições eternas nos domínios do Espírito. Por que aquisições eternas? Porque aquisições passageiras a gente tem. Na situação de vício, a coisa é só transitória no momento, mas a gente quer o que na encarnação? Uma aquisição momentânea ou aquisição eterna? Aquisição eterna. Para isso, ele diz, aí aqui está o exercício, digamos assim, o esporte para fortalecer, entre aspas, por favor, entre aspas, a pineal, para gerar equilíbrio na pineal. Qual é o esporte? Renúncia, abnegação, que é quando nós renunciamos, e renunciamos o nosso egoísmo, o orgulho, em favor de um bem a ser realizado. Continência sexual, isso também, a palavra continência aqui no sentido de ordem, responsabilidade e disciplina emotiva. Disciplina emotiva. Disciplina emotiva é uma coisa muito importante. Porque nossas emoções, elas podem construir como podem destruir. E disciplina nas emoções, porque emoção, né, ela vem, a palavra de expressar, pôr para fora, é uma energia poderosa. Então essa disciplina, adquirir disciplina, sabe aquela hora você deu vontade de bater a porta, vontade de agredir e você se contém.
busca uma oração. Neste processo, ele dá um exemplo lindo em sequência, que a poda da árvore faz com que ela cresça. Existem situações na natureza que ocorre essa renúncia. É como recuar para poder crescer e avançar mais. Nós não vamos ter razão sempre, gente, e não precisamos ter razão sempre, quando estamos nos nossos relacionamentos, e aí brigamos, mas não é esse o caminho. E ele diz que tudo isso são providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva são providências de teor científico, porque geram repercussões na saúde do organismo. E então nunca fugiremos da lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Os centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência das situações de desequilíbrio, porque os centros vitais se desregulam. Aquela junção entre do chakra com a glândula endócrina, que a gente começa a compreender como centro vital, centro de vitalidade, onde o chakra se vincula energeticamente com as glândulas. A partir dos livros do Décio Yandel, a gente percebe um pouco sobre essa diferença. Os centros vitais, eles mostram para nós, em desequilíbrio, eles se manifestam e não tem como a gente esconder, nem de nós mesmos. O que é interessante é que André Luiz, a partir desse momento, diz, agora, ali refletindo, agora aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura, ao acaso das circunstâncias. Ele diz, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou depuração nos esforços evolutivos ou redentores. Responsabilidade definida. Definida, porque quando nos apropriamos da responsabilidade sobre nós mesmos, o que ocorre? Nós direcionamos o poder criador da nossa glândula pineal, que ela funciona como uma usina, uma grande usina, e essa energia, ela vai ser aplicada para a nossa iluminação pessoal e nos dando mais equilíbrio. Ele diz sobre esse processo, que refocilar-se no charco das sensações inferiores, a maneira dos suínos, é retê-las nas correntes tóxicas. Ou seja, reter a glândula pineal e a energia dela na situação de toxicidade. Né? E ocorre também a despesa excessiva de energias sutis. Então, não só enfraquece, mas nós acabamos perdendo as energias sutis que vem em nosso benefício. Você vai lá, toma o passe, faz tratamento de desobsessão e tal, e aí não muda o comportamento mental. O que acontece com você? Enfraquece aquela energia sutil recebida, que restabeleceria nosso corpo, ou nossa saúde emocional e mental, ela se esvai, a gente perde. Por isso que muitas vezes você está lá numa construção, aí numa atitude de desregramento, perde a energia, ela se esvai. Né? Isso é um alerta para nós. É isso que queremos. O que queremos é isso. É isso que a glândula pineal pode nos promover, se aplicarmos a renúncia, a abnegação, a disciplina emocional, continência sexual. E nós nem falamos de mediunidade, né? Sabe que a glândula pineal é de vida mental e ela, mediunidade. Mas tudo isso é uma coisa muito básica, no sentido de, esses conceitos de hoje são essenciais até para termos uma vivência na mediunidade equilibrada. Mediunidade é um compromisso nosso conosco mesmos. Vivenciar a mediunidade descompromissada, já sabemos, a necessidade é de compromisso com a mediunidade,
consigo mesmo. Responsabilidade pessoal. Não dá para ficar dando desculpa, eu estou obsediado, por isso que eu fiz isso. Não, a responsabilidade é tua, é nossa. A pineal é tua, a frequência da sua pineal é compromisso. Todos temos compromisso com a mediunidade. Esporte somente, ele diz que não é suficiente, é incompleto. Porque você pensa, tem muita energia sexual, uma energia criadora, vou para o esporte. O esporte, ele diz que é louvável e importante para a saúde física, sim. Mas ele satisfaz em parte. É incompleto e defeituoso, né, o efeito do esporte na pineal. Você tem que ir além, ele quer dizer. Que nesse caso a necessidade, aí ele diz, são muitos raros na Terra os que reconhecem a necessidade da preservação das energias psíquicas para engrandecimento do Espírito Eterno. Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Então tem o esporte do corpo? Sim, mas a virtude é o esporte da alma que dá a melhor condução da energia criadora da glândula pineal, que é a nossa usina. Aqui que ele fala, a sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio das vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Então a gente finaliza dizendo para todos que possamos estudar muito sobre as energias que fazem parte de nós, a conexão dos nossos chakras com o poder dessa glândula. E, na verdade, nós vamos ver no curso sobre a vontade mais coisas sobre isso, principalmente a conexão dos chakras para a manifestação do equilíbrio da própria glândula pineal. Isso aqui nós vamos deixar para depois. Então, por último, meus irmãos, é a receita de Jesus: o amai-vos uns aos outros como Ele nos amou. Então, glândula pineal, ela é nela que tem o poder de criação nosso. Todas as soluções estão em nós. Soluções estão em nós. Então, acessar, fortalecer nossa pineal, prática da renúncia, abnegação, vencer o bom combate íntimo, disciplina com as emoções, para a gente não causar estragos também na pineal. E a partir disso, é vivenciar essa força de amor que Jesus deixou para a gente. A humildade no sentido de reverenciar o próximo na nossa frente. Lavar os pés das pessoas que estão conosco, simbolicamente no lava-pés de Jesus. E então, veremos um equilíbrio maior em todos nós e conseguiremos espalhar criações de nossa glândula pineal que causam equilíbrio nas pessoas. Então a gente começa a compreender por que gera uma medicina, uma nova medicina, esses conceitos. Porque o olhar do médico ou do profissional de saúde, considerando o que acabamos de dizer aqui, passa a ser muito mais integrador. Considerando a mente, o comportamento emocional do seu paciente como a fonte geradora da doença do órgão. Então a medicina do futuro integra na vivência do profissional da saúde esses conceitos. Então nós veremos o mundo regenerador brilhando para